Neste vídeo, efetuaremos a resolução do caderno de provas para o concurso público da Celesc do ano de 2004, realizado pela FEPESE. O cargo em questão era o de eletricista e o nível de escolaridade exigido é o nível médio. Neste vídeo, efetuaremos a resolução das questões relacionadas aos conhecimentos específicos e também as de matemática. Essa é a capa do caderno de prova, com um link para download na descrição. Iniciando pela resolução das questões de conhecimentos específicos. Questão número 16. Ao transitarmos por uma estrada, o farol alto do veículo em sentido contrário pode causar-nos cegueira momentânea, dificultando o controle do veículo. Neste caso, indique como devemos proceder. Então, esta questão, mesmo ligada aos conhecimentos específicos, ela traz em conta algumas coisas relacionadas a trânsito, uma vez que o eletricista aprendiz também é motorista do seu veículo de trabalho. Então, aqui ele coloca uma situação onde você está andando e um carro com um farol alto em sentido contrário vem em sua direção. Então ele diz, analise a alternativa correta. A letra A, ele diz, deve-se dar luz alta até que o outro motorista abaixe a luz alta de seu veículo. Essa questão está errada, hein? Não se deve fazer isso. Deixa eu só mudar aqui minha caneta. Então vamos marcar a primeira já como errada. Na B ele diz, deve-se avisar o motorista piscando os faróis e desviando a visão para o acostamento do lado direito. Correto. Você dá um sinal de luz e tenta olhar para o lado contrário ali desse farol, tá? Sempre mantendo, logicamente, aquele senso de direção. A letra C ele diz, deve-se apagar os faróis para avisar ao outro motorista que a luz alta está incomodando. Não, não se deve apagar o seu farol, não. Na letra D, deve-se reduzir bruscamente a velocidade do seu veículo para evitar uma possível colisão frontal. Reduzir bruscamente isso aqui também não deve ser feito, não. Na letra E, deve-se dar luz alta e realizar movimentos em zigue-zague para demonstrar o desconforto em relação ao farol alto. Essa daqui ainda menos, né? Então, resposta correta aqui é a letra B. Questão número 17. As afirmativas a seguir tratam dos deveres do motorista defensivo. Assinale V para afirmações verdadeiras e F para as falsas. Conhecer as leis e a sinalização de trânsito e obedecê-las sempre em qualquer local e horário. Então, ó, como a gente está lidando com os deveres do motorista defensivo, esta alternativa ela é verdadeira. Vamos para a segunda. Usar sempre o cinto de segurança nos bancos dianteiros e em longas distâncias de percurso, também nos bancos traseiros. A alternativa falsa. Qualquer percurso longo ou curto deve-se usar também nos bancos traseiros, hein? Na terceira, conhecer o automóvel que está dirigindo e saber usá-lo corretamente. Consulte o manual do proprietário. Correta também. Você precisa conhecer o seu veículo. Na quarta, nunca aceitar desafios e provocações de motoristas irresponsáveis. Deixar os apressadinhos passarem. Resposta também correta, esta daqui. Na outra alternativa, ele diz, prever situações inesperadas, ficar atento e ser capaz de evitar acidentes. Situações perigosas também. Correta, porque ele trata de dirigir sempre com atenção. A última ele diz, dirigir cansado ou com sono somente em caso de extrema necessidade. A alternativa falsa. Porque você nunca deve dirigir com sono ou muito cansado. Então temos verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Falso na B e na última. Falso na B e na última. Temos a nossa sequência aqui, ó, VF, VV, VF. Resposta correta então é a letra B. Questão número 18. Em relação ao cinto de segurança. Primeiro, é um dispositivo que garante a sua segurança em caso de acidentes? Essa 1 está correta. 2. Faz parte dos equipamentos obrigatórios do veículo? Também está correta. 3. Seu uso é obrigatório no banco traseiro somente para pessoas acima de 10 anos? Essa daqui está falsa, ela é obrigatória para todo mundo. 4. Dentro dos modelos existentes, o de 3 pontos é o que dá mais proteção? Correto. 2 pontos até hoje, pela nossa legislação, não é mais possível que saia de fábrica. Então temos respostas corretas, 1, 2 e 4.
Temos essa sequência nessa alternativa. 1, 2 e 4 estão corretas. Resposta correta, então, letra C. Questão número 19. Os itens a seguir referem-se aos elementos básicos de direção defensiva. Assinale a alternativa incorreta. Então a gente tem que se atentar sempre a esses termos aqui, ó, que agora ele está pedindo a falsa, hein? Então, ó, elementos básicos de direção defensiva. Letra A. Previsão de eventualidades do trânsito? Sim, você tem sempre que prever algo que pode acontecer. A atenção do condutor também é um item básico de direção defensiva. C. Habilidade em executar manobras arriscadas? Essa aqui está errada. Isso aqui não é um item de direção defensiva. Letra D. Decisão em situações de perigo? Correto também. E letra E. Conhecimento do Código de Trânsito. Você também tem que conhecer. Então, a única que está incorreta é a letra C. 19C. Questão número 20. Observe as afirmações a seguir. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupo, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Esta alternativa aqui ela é verdadeira. Vamos para 2. Os componentes de trânsito são o homem, o veículo e a via? A 2 também está correta. Número 3. O Brasil participou em 8 de novembro de 1968 da Convenção de Viena, na Áustria, que visava tornar o Código de Trânsito brasileiro padrão a ser adotado nos países latino-americanos. Então repara bem, mesmo que a gente desconheça aqui esse assunto, repara que ele diz que o evento foi na Áustria e era para padronizar eventos na América Latina, ou seja, país latino-americano. Se isso aqui fosse real, esse evento possivelmente teria sido feito em um dos países da América Latina, tá? Essa convenção trata do trânsito internacional. Então isso aqui está errado. Na 4, legislação de trânsito são as normas legais que disciplinam e orientam todas as atividades que envolvem o trânsito, nas vias abertas à circulação, uniformizando os conhecimentos e comportamentos. Questão também correta. Para quem quiser ler um pouco mais disso, pode buscar as leis de trânsito, inclusive o Código de Trânsito brasileiro, tá? Na 5 ele diz, o veículo de trânsito licenciado em outros países rege-se pelas normas gerais de conduta para a direção defensiva de seus países de origem, não estando, portanto, sujeitos às normas brasileiras. Essa questão está falsa, por quê? Se ele for licenciado em outro país, ele nem pode rodar aqui. Para rodar aqui, ele precisa ser licenciado. Se ele é licenciado aqui, ele segue as normas brasileiras. Então, essa também está falsa. Então, correto, temos as alternativas 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, temos nessa alternativa aqui, letra D. Resposta correta, então, é a letra D. Questão 21. Quanto aos fatores importantes para evitar acidente, assinale a alternativa incorreta. Essa daqui a gente tem que ficar atento quando a gente estuda normas e leis, porque elas podem se alterar. Inclusive, da época dessa banca para hoje, já foi alterada. Mas a época, a gente tem que entender como a norma existente até então. Então, dirigir alcoolizado em nível superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue resulta em multa de 900 UFIRs, suspensão do direito de dirigir e detenção de 6 meses a 3 anos, sendo considerado infração gravíssima. Na época desta banca, essa questão é verdadeira. Hoje ela é falsa, porque já não tem mais esse limite aqui não, tá? A letra B ele diz, o consumo de algumas substâncias tóxicas, álcool e remédios, afeta negativamente o nosso estado físico e mental, prejudicando o nosso desempenho ao volante. Verdade também. Na letra C ele diz, a aquaplanagem ocorre por causa de pistas molhadas ou poças d'água, sendo sempre mais fácil de acontecer se os seus pneus estiverem carecas ou o veículo em níveis maiores de velocidade. Correta também. D. A maneira incorreta de dirigir seu veículo é uma das grandes causas de acidente nas ruas ou estradas. Porém, muitos motoristas acreditam que estão dirigindo corretamente por desconhecerem comportamentos adequados e leis de trânsito que visam manter a segurança no trânsito. A D também está correta. Letra E. Não é permitido ao motorista dirigir falando ao celular, exceto quando estiver fazendo uso de fone de ouvido
ou quando estiver ligando para emergência. Questão errada, não é permitido nunca, nem com fone, nem ligando para emergência. Resposta correta, então, é a letra E. Questão número 22. Em relação aos cuidados que devem ser tomados para evitar colisões, assinale a alternativa correta. Então, quais os cuidados para a gente evitar colisão? Letra A. Dirigir sem atenção ou sem cuidados indispensáveis à segurança no trânsito não é considerado infração? Errado aqui, é sim. Se você não tem os cuidados e atenção, você está descumprindo leis. E se você descumprir, você pode ser multado. Letra B. Ao perceber qualquer animal na pista, acelere o veículo até que o tenha ultrapassado e use a buzina para afastá-lo. Totalmente errada também. Letra C. Motocicletas e similares não fazem parte integrante do trânsito e, portanto, só precisam obedecer às leis de trânsito e à sinalização quando for conveniente, procurando desta forma evitar possíveis colisões. A alternativa também totalmente errada, né? D. Ao estar realizando uma ultrapassagem e perceber que está em local de pouca visibilidade, em curvas, local proibido, deve-se acelerar o veículo rapidamente para realizar uma ultrapassagem com segurança. Questão que por si só já diz como errada, né? Letra E. Deve-se reduzir a velocidade do veículo próximo a escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros ou onde haja intensa movimentação de pedestre. Essa daqui é verdadeira. Então, das 5, a única correta é a letra E. Questão número 23. Um circuito elétrico monofásico de 220 volts, 60 Hz, está alimentando uma carga resistiva com potência de 4.400 watts. Assinale a alternativa correta. Correndo o olho aqui para baixo, a gente já percebe que ele quer saber de corrente. Então, vamos nos lembrar da fórmula de potência mais básica que tem. Potência é igual a V vezes I. Tá? Então, a gente quer achar a nossa corrente, não precisa nem mexer com a fórmula, é só isolar o I. O I vai ser a nossa potência de 4.400 watts, dividido pela tensão de 220 volts. Corta esse zero com esse zero, temos então 440 dividido por 22. Dá por 2 vezes aqui. 2 vezes 2, 4, para 4, nada. 2 vezes 2, 4, para 4, nada, abaixo o zero. Deu uma resposta de 20 amperes. Então, a nossa corrente será de 20 amperes. Vamos ler as alternativas. A alternativa A. A corrente que circula pelos condutores é de 20 amperes? Resposta correta já na A aqui. Vamos ler as outras. A corrente que circula pelos condutores é de 10 amperes? Errado. A alternativa C. A corrente não depende da potência do equipamento, somente da tensão. Totalmente errado, né? A letra D diz que a corrente não depende da tensão de alimentação, só depende da potência. Errado. Essa fórmula aqui diz que ela depende tanto da tensão quanto da corrente. E a letra E diz: todos os equipamentos já possuem suas correntes definidas e não importa o circuito a que ele está ligado. Errada também. É o circuito que define e estiver fora dos padrões. Então, resposta correta, letra A. Questão número 24. Dado o circuito elétrico a seguir, assinale a alternativa correta. Então, ele deu aqui um circuitozinho sério que tem uma resistência da linha e resistência da carga. Ele está perguntando embaixo sobre queda de tensão, enfim, algumas coisas. Basicamente, a gente vai fazer aqui uma análise anterior. Nossa fonte é de 30 volts e ele considerou aqui que você tem uma linha que está alimentando uma carga. Isso daqui é a carga. Ou seja, a gente tem que entender já que esses 30 volts não vão chegar aqui. Por que não vão chegar? Porque você tem uma queda de tensão na linha. Toda vez que você tem um fio, principalmente se ele for muito longo, você tem uma queda de tensão. Porque o fio tem uma pequena resistência. E essa resistência desse cabo, ele diz que todo esse cabo aqui, ó, ele tem uma resistência que equivale a 1000 ohm. Então, a gente sabe que vai ter uma queda de tensão, você perde um pouquinho aqui de potência. Então, vamos realizar uns cálculos. O primeiro cálculo, do ponto de vista mais natural, seria a gente encontrar a nossa corrente. A corrente é dada pela fórmula tensão por resistência. A tensão total do circuito é de 30 volts. A resistência total é a resistência da carga e da linha, que é 9,5 mais meio. 9,5 mais meio dá 10 ohms. 30 dividido por 10, a gente já viu uma corrente de 3 amperes aqui. Ó. Então, a gente já sabe que por aqui circula uma corrente de 3 amperes.
Agora, pela lei de Ohm também, a gente sabe que multiplicando a resistência pela corrente, nós temos a nossa tensão. Então, se a gente multiplicar esta corrente por meio, a gente vai ter um circuito mais ou menos assim. Ó. Nós vamos ter aqui a fonte. Vou redesenhar as duas resistências para escrever apenas com tensão. Então, aqui nós temos 30 volts de fonte, nesse sentido. E aqui, então, nós teremos uma outra queda de tensão nesse sentido, porque a corrente bate sempre na queda de tensão do lado positivo. Multiplicando, então, como nós vimos, a nossa corrente pela resistência, 3 vezes meio, aqui vai ter uma queda de 1,5 volts. Da mesma forma, 3 vezes 9,5, 3 vezes 9 é 27, 28, 3 vezes 9 é 27, com mais 1,5, 28,5. Então aqui teremos 28 volts,5. Para a gente conferir se está certo, as duas quedas têm que dar igual à fonte. 28,5 com mais 1,5, 28, 29 e 30. Então reparem bem, dos 30 volts que a fonte disponibiliza, pode até o símbolo de mais e menos, 1,5 volts se perde na linha e 28,5 volts é entregue para a carga. Tá? Então todas as nossas alternativas será com base nisso. Porém, antes da gente ler, a gente vai realizar de uma forma mais correta. Aliás, de uma forma mais rápida, que é utilizando o chamado divisor de tensão. Divisor de tensão, a gente consegue achar qual a tensão nesse caso, sem a gente encontrar a corrente. Então vamos chamar aqui de VL e vamos chamar aqui de VC. Da mesma forma que ele usou, tensão na carga e tensão na linha. E aqui nós temos uma fonte então de 30 volts. A fórmula do divisor de tensão nos diz que a tensão que você quer achar, nesse caso, será igual à tensão da fonte, 30 volts, multiplicado pelo resistor que eu quero, que é esse resistor aqui, que vale 0,5, dividido pela soma de todos os resistores desta malha. Então é 0,5 desse mais 9,5 desse. Vou até fazer passo a passo aqui, ó. 0,5 mais 9,5. 30 vezes meio é igual a 15. 15 dividido por 10. 15 dividido por 10 é 1,5. Pronto, já chegamos no valor da nossa tensão da linha sem precisar achar corrente. Esse valor aqui, ó, é o mesmo que nós encontramos aqui. Então, ou seja, resolvemos o mesmo exercício de duas formas diferentes, porém, uma delas, a do divisor de tensão, dá muito menos trabalho, tá? Então vamos analisar as nossas alternativas. Letra A, a tensão aplicada à carga de 30 volts? Não é, porque como a gente vai ter uma perda ali na linha, não chega aos 30 lá. Então está errado aqui. B, a queda de tensão na linha é de 1,5 volt? Correto, a gente encontrou ela aqui, ó. Vamos continuar lendo. Letra C, a tensão na carga de 29,5 volts? Também errada, nós já vimos que é 28,5. Então essa daqui também está errada. Na letra D diz, a resistência da linha não interfere sobre a tensão na carga. Também está errada porque se ela tem resistência, você tem que considerar aqui essa queda de tensão. Letra E, toda a potência da fonte será fornecida para a carga. Mentira também, está falsa. Por quê? A fonte ela vai te fornecer uma potência em watts, mas um pouco desta potência será dissipada nesse trecho da linha. Da mesma forma que a tensão. Resposta correta, então, letra B. Questão 25. Em uma rede de distribuição secundária com tensão de 380 por 220 volts, é necessário fazer a medição da corrente de linha sem que haja interrupção. Reparem bem, como ele diz que não pode ter interrupção, obrigatoriamente, ele já eliminou a possibilidade de medição de corrente com amperímetro convencional, porque esse amperímetro você precisa abrir o circuito, tá? Então vamos ver o que ele diz. Não é possível fazer a medição, pois a rede não pode ser desligada. Errado porque tem um modo sim, tá? Qual o modo que a gente vai usar? Utilizando equipamento alicate amperímetro, que é aquele equipamento, você tem um gatilho que você passa o fio aqui por dentro. Aqui, ó. Letra B. O instrumento que deve ser utilizado para esta medição é o amperímetro analógico de bancada. Não pode, porque o de bancada você tem que abrir o circuito. Letra C. O instrumento que deve ser utilizado para essa medição é o alicate amperímetro. Resposta correta. O alicate você abre a pinça, tá?
e o condutor fica passando por dentro da pinça. E aí você mede esta corrente com base no campo magnético. Na letra D ele diz, deve ser ligado o amperímetro em paralelo com a rede para que ela não seja interrompida. Não se mede corrente em paralelo. Resposta errada. E, a medição de corrente só pode ser feita na subestação, pois lá já existe amperímetro instalado. Errado também. Então, resposta correta, letra C. Questão número 26. O medidor de energia instalado pela Celesc deve medir corretamente o consumo de uma carga. Para isso, ele possui alguns ajustes que devem ser verificados antes da instalação. Assinale a alternativa que indica os ajustes a serem feitos. Então, ó, os ajustes são eles: carga nominal, carga indutiva e carga pequena. São esses três ajustes de acordo com os manuais. Carga pequena é para pequenos consumos, para na verdade contrabalancear o torque, para ver se ele vai ser possível, tá? Então a resposta correta é a letra A. Tensão, corrente, potência está errada. Basta fazer o ajuste da carga nominal, também não. Basta fazer o ajuste da carga indutiva, também não. Basta ajustar carga pequena, porque é que apresenta maior erro, também não. São os três, tá? Você tem que ajustar carga nominal, indutiva e carga pequena. Resposta correta, então, letra A. Questão número 27. Em uma rede de distribuição de energia elétrica, é necessário fazer a instalação de um transformador trifásico. Junto ao transformador devem ser instalados equipamentos de proteção para o transformador e para a rede de distribuição secundária. Assinale a alternativa que indica os equipamentos que devem ser ligados. Então vamos fazer aqui um desenho um pouco básico. Quando você tem um transformador e um poste, ele geralmente, nesse caso aqui, como ele fala que é para distribuição, você tem os 3 cabos e aqui depois ele começa a sair 4 cabos nesse sentido. 3 cabos aqui porque eu estou em triângulo e aqui você está em estrela, você tem o neutro. Então esse transformador tem as buchas de alta e ele joga para a saída aqui na baixa. Necessariamente aqui a gente tem que instalar 2 equipamentos. Um é a chave fusível e o outro é o para-raio. A chave fusível é o dispositivo que vai abrir em caso de sobrecarga de curto-circuito e o para-raio protege a linha e esse travo também de descargas atmosféricas. Esta instalação ela é bem fácil de ser visualizada nos postes na rua. Tá? Então, ó, letra B, disjuntor. Disjuntor você não vê tão fácil assim na rua, né? Disjuntor termomagnético também não. Chave-faca também não. E nem cabo de cobertura. Cabo de cobertura aqui já não vai nem entrar, tá? Também nesse caso. Então, a resposta correta é a letra A. Questão número 28. Junto aos postes da rede de distribuição deve ser instalada a luminária para iluminação pública. Assinale a alternativa correta. Então, vamos ler aqui. O comando das luminárias da iluminação pública é feito através de disjuntores. Isso aqui está errado. Disjuntor não pode ser usado para comando, tá? Essa daqui já está falsa. B. Para iluminação pública, deve ser utilizadas lâmpadas incandescentes. Também está errado, principalmente hoje em dia com LED, né? Letra C. Todas as luminárias de uma rodovia possuem um comando único, através de um relé com fotorresistor, independente da extensão da rodovia. Você não pode ligar todo mundo só com um comando único. Se esse comando falhar, fica toda a sua rodovia com a iluminação apagada, então também está errado. Letra D. As luminárias de iluminação pública podem ser comandadas em grupos ou por comando individual na luminária. Essa daqui está correta. Letra E. As luminárias de iluminação pública devem ser ligadas diretamente nas fases da rede. Esse devem aqui que deixou falso. Elas podem, mas não devem não, tá? Pode ser ligada de outras formas também. Tá? Porque aqui está dizendo se deve ser ligada diretamente nas fases da rede. Não. Se tem algum órgão público que já tem uma rede ali, você pode ligar nela. Então, resposta correta, a letra D. Questão número 29. Quando ocorre um curto-circuito entre a fase e o neutro da rede de distribuição secundária, o dispositivo de proteção deve atuar. Quando isso ocorre, podemos afirmar corretamente que... Então, vamos ver, ó, eu tenho um curto-circuito entre fase e neutro. O que tem que atuar? Ele diz, o para-raio atua levando a corrente de curto-circuito para a terra. Não, ele faz isso quando ele percebe uma descarga aqui, tá? Então a letra A está aberta.
Abre a chave seccionadora? Chave seccionadora, ela não abre sobre curto-circuito, a não ser que ela seja especificada para tal, tá? Então também está falso. Se os condutores devem romper, isso aqui não tem nem cabimento. Condutor romper é impossível, né? Se isso aqui ocorre, é que o sistema está em colapso. Letra D. O elo fusível vai romper e a chave fusível irá cair. Correta. O elo fusível lá da chave, ele quase que incendeia, ele rompe e a chave fusível abre. Letra D. O sistema de proteção deve manter o sistema ligado para não ocorrer falta de energia. Não, o sistema deve abrir. Ele deve ser seletivo, ele deve abrir o que está com problema. Resposta correta. Então, letra D. Questão número 30. Para fazer o corte de energia de um consumidor, é necessário fazer a retirada do medidor e encaminhá-lo à Celesc. Não precisa retirar o medidor, não. Resposta errada. Letra B. O corte de energia de um consumidor em uma edificação de uso coletivo deve ser feito no ramal de ligação. Isso aqui está errada. Se você cortar o seu ramal de ligação, você desligou todas as unidades e não somente aquela que não foi pago ou que por algum motivo vai ter o corte. Então, como é coletivo, você não deve desligar no ramal de ligação, senão você desliga todo mundo junto. Letra C. Para consumidores trifásicos, o corte de energia deve ser feito através do desligamento de uma fase. Completamente errado isso aqui, ó. Inclusive, isso aqui é uma das questões de segurança. Quando você tem até curto-circuito trifásico, mesmo que ele foi só numa fase, você deve abrir os três, tá? Você nunca deixa só uma fase ligada. Na letra D diz, o corte de energia de um consumidor deve ser feito desligando apenas o disjuntor geral da unidade consumidora, pois o quadro é lacrado. Também está errado isso aqui. Não é só assim, não. Letra E, o corte de energia de um consumidor em uma edificação de uso coletivo, de novo, deve ser feito no quadro de medição. Correto. O quadro de medição vai ter um disjuntor e um relógio para cada consumidor. Aí você identifica esse e você realiza o corte. Então, resposta correta aqui é a letra E. Questão número 31. Dados os esquemas das ligações a seguir, assinale a alternativa correta. Estes diagramas aqui estão na norma da Celesc, porém, esta prova ela é um pouco antiga e esses desenhos já mudaram. Inclusive agora, ela deve exigir já o uso de DPS. Tá? Mas vamos nos atentar para a gente entender isso aqui sem precisar olhar na norma. Basicamente nós temos relógios aqui e ele quer saber o que está sendo ligado certo ou não. O relógio, geralmente você pode fazer uma divisão assim, ó. Do lado esquerdo você considera tudo que for da linha e do lado direito tudo que for da carga. Então, você vai entrar com os condutores aqui, passar pelo medidor e aí eles saem e entram para alimentar a sua residência, o seu comércio, não importa. Então vamos entender o que ele está dizendo no medidor 1. Ó. No medidor 1 é uma ligação monofásica. Você tem fase e neutro. Então ele cortou a fase com o disjuntor, correto, e a fase entrou aqui. O neutro, ele veio para cá, aterrou e entrou aqui. Então, ó, reparem bem. Esta fase aqui, ela entra e ela sai pelo lado externo, tá? Então, se aqui é fase, aqui é fase. Reparem bem que aqui ele manteve ela como fase. Tá certo também. Como aqui é o neutro, ó, ele entra aqui e já sai aqui de volta. Então, ele vem para cá, que está neutro. Esta ligação está correta. Considerando sempre que é naquela norma antiga, não na norma atual, tá? Mas o esquema de ligação está correto aqui. No medidor 2, temos outra situação. Ó. Temos duas fases e um neutro. Então, reparem bem, as duas fases entraram aqui, passaram pelo disjuntor, porém, ó, uma delas está aqui e a outra delas, ele passou pelo lado externo. E o neutro, ele encaminhou pelo centro. Isso aqui está errado. Aqui deveria ser uma fase, tá? Da mesma forma, do lado de cá, deveria sair neutro, fase, fase, tá? Então, você teria fase, fase, neutro, aqui está certo. Tá? Então, esta ligação aqui mostra que esse medidor está ligado de maneira equivocada. Então, o A está ok e o 2 está errado. O 3 já é uma ligação trifásica. Então, nós temos as três fases entrando. E aqui a gente tem as três fases. Ó. 1, 2, 3. Reparem que o fio não houve
nenhum tipo de desvio. Essas três fases saem aqui, 1, 2, 3, onde as três aqui se mantêm fase. E o neutro entra pelo centro, retorna pelo centro e vem para cá. Então esta ligação também está correta. Já o medidor 4 é uma ligação bifásica. Reparem bem, ele vem com o cabo para cá e ele cruza aqui também. Então as fases estão nas extremidades. Isso aqui está errado. As fases são sempre próximas uma da outra e o neutro é o que entra aqui e sai aqui. Então o esquema de ligação do 4 também está errado. Então está correto a ligação em 1 e está correto a ligação em 3. Respondendo então, somente os medidores 1 e 3 estão ligados corretamente. A gente viu porque os cabos ali estavam ligados de forma equivocada. Então 1 e 3 estavam ligados correto. Resposta correta é a letra D. Questão número 32. Está ocorrendo um desligamento frequente da rede de distribuição primária. Alguns pontos da rede devem ser verificados. Rede de distribuição primária é aquela geralmente, que passa em cima do poste, lá na horizontal. Nós temos aqui o sistema de primário e aqui o secundário, que se for a 4 fios, estará aqui. Então, a rede primária, geralmente é essa daqui, tá? Então, vamos ver o que é correto fazer quando você tem desligamento frequente. Vamos ver. Fazer testes de isolamento nos condutores da rede aérea. Não precisa nem fazer, esses cabos são cabos luz, eles não são isolados, tá? Então, isso aqui está errado. B. Verificar se algum dos condutores está sem isolações? Não precisa, todos estão. Letra C. Verificar se existe algum isolador com defeito ao longo do trecho. E verificar se existe algum condutor muito próximo à estrutura ou fases que podem entrar em contato sob ação de vento. Essa aqui está correta. Se você tem aqui esses cabos, e aí você tem algo, você tem, por exemplo, uma árvore aqui, ó, que uma condição de vento ela encosta, você tem que ficar atento a isso. D. Verificar se existe mau contato? Não tem como você fazer isso sem uma grande operação, tá? E. Verificar se o para-raio está aterrado. Isso aqui também não é caso para desligamento frequente. Resposta correta, então, é a letra C. Questão número 33. Assinale a alternativa correta. O limite de potência para fornecimento de energia em baixa tensão para unidade consumidora é de 75 kW de potência instalada. Esta aqui já está correta. Então, quando você é atendido em baixa tensão, você tem um limite de 75 kW. Tá? B. O limite de potência para fornecimento de energia em baixa tensão para unidade consumidora de 50? Não, é de 75. C. Em uma edificação que possui mais de uma unidade consumidora, deverá ser instalados tantos ramais de ligação, quantos forem as unidades consumidoras. Essa daqui está também errada, só vai uma. Você faz um ramal de ligação para atender todas, tá? D. O ramal de entrada aérea deve ligar diretamente o medidor do consumidor à rede, não. Não é o ramal de entrada. Você tem um outro ramal no meio ali que é o ramal de ligação, então isso aqui também está errado. E. O ramal de entrada subterrânea do consumidor deve ser fornecido pela Celesc. Na época desta prova, isso aqui está errado porque ela deve ser fornecida pelo consumidor. Tá? Então isso aqui também está errado. Resposta correta, letra A. Assinale a alternativa correta. A finalidade do para-raio, utilizado nas redes de distribuição, é interceptar as descargas atmosféricas que atingem o transformador. Não é o transformador não, tá? É a linha. Então está errado. O para-raio é ligado diretamente entre a fase da rede de distribuição primária e o terra. Essa aqui está correta. C. O cabo de cobertura de uma linha de transmissão serve como condutor terra. Não, ele não serve como condutor terra não, tá? Cabo de cobertura não, não confunda condutor terra com o sistema de para-raio. Está errado aqui. D. Em linhas de transmissão é utilizada cadeia de isoladores para aumentar a resistência mecânica? Não, é para aumentar a resistência elétrica daquele ponto de conexão. E. A linha de transmissão liga o consumidor à rede de distribuição primária? Não. Esta rede que faz isso é a linha de distribuição. A linha de transmissão, basicamente, ela liga usina até a distribuidora. Então, essa aqui também está errada. Resposta correta, então, é a letra B.
Questão número 35. Uma carga de 6 kW fica ligada durante 3 horas e 30 minutos, com tensão e frequência nominal a um medidor de energia. Assinale a alternativa que indica o valor da energia medida no medidor. Então, se esse equipamento é de 6 kW, significa que durante 1 hora ele consome 6 kWh. Bom, então ele ficou ligado por 3 horas e meia. 3 horas e meia, você faz 3 vezes 6, já deu 18 kWh. Meia hora é como se ele tivesse consumido 3. Mais 3, 18 mais 3. Então, esse equipamento vai consumir em 3 horas e 30 minutos, 21 kWh. Temos a alternativa aqui. Resposta correta, então, é a letra C. Questão número 36. No circuito elétrico representado pelo esquema a seguir, tanto a fonte de tensão quanto os instrumentos de medida são ideais. Assinale a alternativa correta para as leituras do amperímetro e do voltímetro. Então, nós temos aqui um circuito com uma fonte de 90 volts e esse circuito está em paralelo. E também tem uma parte em série aqui, tá? Então, na verdade, está misto. Então, o que a gente faz? Começa pelo lado mais externo, encontra qual que é a resistência equivalente desses dois resistores. Essa resistência equivalente, como eles são iguais, a gente pega o valor de um deles e divide pela quantidade. É mais fácil, deu 3 ohms. Então, isso aqui tudo pode ser substituído por um resistor de 3. Então, agora teremos um resistor de 3 aqui e um resistor de 6. Então, a gente pode redesenhar esse circuito de uma forma mais simples ainda. Reparem bem, ó. Eu tenho 3 ohms aqui e eu tenho 6 ohms aqui. Então, o que ele está pedindo? Qual que é a corrente? A corrente nesse ponto será a corrente total que passa por aqui. Então, vamos achar pela lei de Ohm. I é igual a E por R. Quanto que vale a nossa tensão? 90. Qual que é a nossa resistência equivalente? É a soma dela. É 9. 90 por 9 dá 10 amperes. Já encontramos a primeira. Ele quer saber também qual que é a leitura do voltímetro. Ele quer saber qual que é a tensão aqui. Tá? Como ele não deu polaridade aqui, qualquer uma, então não tem como a gente saber se ele quer do mais para o menos ou do menos para o mais. Tá? Mas vamos ver, ele quer saber qual que é a tensão aqui. Como a gente já tem a nossa corrente de 10 amperes, a gente pode fazer pela lei de Ohm que V é igual a R vezes I. Então V é igual a 6 vezes 10. Isso aqui vai dar o quê? 60 volts. Então temos 10 amperes nesse ponto e 60 volts aqui. Temos a resposta certa. Encontramos aqui no gabarito. Resposta correta então é a letra D. 37. Ao realizar a manutenção em motores elétricos, devem ser tomados os seguintes cuidados. 1. Se a manutenção for realizada nas partes elétricas do motor, certifique-se de que ele não possa ser ligado inadvertidamente, sem que você seja avisado. Correto aqui. 2. Para a substituição do rolamento, deve-se procurar retirar apenas uma das tampas do motor, evitando assim que ele esteja desbalanceado. Errado aqui, tem que tirar as duas tampas. 3. A colocação do rolamento sobre o eixo do motor deve ser feita de preferência com o rolamento aquecido, evitando maiores esforços sobre o componente. Correto, você aquece ele de lata. 4. Durante a manutenção do conjunto motor-polia, a chaveta que prende a polia sobre o eixo do motor somente deve ser retirada do eixo em último caso. Está errado também, tire ela sempre. E está correto, então, somente a 1 e 3. Então, temos ela aqui no gabarito. Resposta correta é a letra E. Questão 38. Assinale a alternativa que não representa uma vantagem do uso de lubrificante. Então tá. A. Diminuir a refrigeração da superfície de contato. Isso aqui, olha só, cuidado com esse não. Ele quer saber o que não apresenta uma vantagem. Então, diminuir a refrigeração da superfície de contato é essa daqui. B. Reduzir o atrito. Correto. Proteger contra a corrosão. Correto. Remover contaminantes. Correto.
Reduzir o desgaste, correto. Então, diminuir a refrigeração está errado. Ele aumenta a refrigeração. Então, a resposta correta é a letra A. Questão número 39. As definições a seguir referem-se aos tipos de manutenção mais utilizados. Relacione a primeira coluna com a segunda, em seguida em ordem decrescente. Escolha a alternativa correta. Então, ele trouxe aqui 5 tipos de manutenção e ele quer saber mais ou menos aqui o que faz cada uma. Bom, primeiramente, temos a manutenção cotidiana. Não precisa nem explicar, é a manutenção aí do dia a dia. Então, ó, quando a gente começa ali aqui, a gente já vem aqui para a última direta e já vai ver o seguinte, ó, ela é aplicada pelo próprio operador e serve de base para qualquer dos outros tipos. Apesar de ser bastante simples, é a que define o aumento da vida útil dos equipamentos com maior eficiência. Então essa daqui já vem para que é a manutenção cotidiana, tá? Vamos agora falar sobre uma manutenção corretiva. A manutenção corretiva é aquela que a gente realiza após a falha. Então, escrevi até aqui, ó, ela é feita após a falha. Já está falhando, ela já está falando. Ela é corretiva. Quando quebrou, você vai lá e conserta. Essa corretiva, ela está aqui, ó, no item 3. É a mais simples, não exige grandes estudos e planejamento. Quando uma peça apresenta falha, ela deve ser substituída. E o ato de substituir esta peça caracteriza essa manutenção, pois a falha ocorreu antes da manutenção. Então temos a 2 aqui. A outra manutenção que ele traz é a manutenção preventiva. Essa manutenção preventiva, ela estabelece quais são as condições da máquina, tá? Então ela tenta reduzir as falhas. Ela é encontrada aqui, ó, na segunda linha. É um trabalho de prevenção de falhas que possam originar a parada ou baixo rendimento dos equipamentos em operação, tá? A manutenção preditiva é uma que define o estado da máquina com base no seu histórico de uso aí, no seu histórico de quebra. Basicamente é essa daqui, ó, é o item 1. É um trabalho de previsão de quando o equipamento apresentará falhas com boa margem de precisão. É como programar a sua substituição antes que ocorra a situação que leva ao defeito e à parada do equipamento. E a 5, manutenção produtiva total, é a única que sobrou aqui, mas fica bem claro também quando a gente lê. É a manutenção que acompanha todo o processo de fabricação, verificando os testes de qualidade, melhorando o projeto, ajustando detalhes. Então essa daqui é a manutenção produtiva total. Quando a gente tem dúvida aqui, o correto é a gente tentar identificar uma e já vem aqui no gabarito e já elimina as outras, tá? Mas então ficou 4, 3, 2, 5, 1. 4, 3, 2, 5, 1. Resposta correta aqui, ó. Temos a letra B. Questão número 40. Leia com atenção as afirmações a seguir. Vida útil. Indica o tempo em que um equipamento ou peça deve operar sem apresentar problemas de segurança ou falha. Isso aqui é verdadeiro. 2. Confiabilidade. Representa o índice que determina a capacidade do equipamento ou peça de manter as suas funções durante a sua vida útil. Também é verdadeira. Se ela é uma peça confiável, é um índice que mede se ela vai estar útil ou não. 3. Indisponibilidade. Representa o índice que indica o percentual de tempo da vida útil durante o qual o equipamento fica disponível ou não. Indisponibilidade mede o tempo que ele fica indisponível. Falso. 4. Falha. Esse termo é utilizado para indicar que o equipamento ou peça não está desempenhando a sua função. Correto. Se ela está em falha, ela não desempenha a sua função correta. Então está certo as alternativas 1, 3 e 4. Desculpa, 1, 2 e 4. Então, resposta correta, letra E. Resolvendo agora as questões de matemática. Então vamos para a questão número 9. Para abastecimento de seus veículos, uma empresa possui um tanque de combustível na forma de um paralelepípedo retângulo. Ele é basicamente isso aqui, ó. Como se fosse um paralelepípedo de rua mesmo, tá? Então, paralelepípedo retângulo, tá? E ele diz o seguinte, cujas dimensões são 2 metros por 3 por 4. Ele não falou qual altura, comprimento, mas isso não vai interferir não. Então vamos pôr que ele mede 2 de altura, 4 de largura
e 3 de profundidade, tá? Sabendo que o metro cúbico do combustível para a empresa custa R$ 1.300, qual o valor em reais gasto para encher totalmente o tanque? Então, ele quer saber assim, a gente enche esse tanque cheio de combustível, quanto que vai ficar essa conta? Como a gente está trabalhando com volume, a gente precisa encontrar metro cúbico. Como é que a gente faz para achar metro cúbico? A gente divide a base pela altura, pelo comprimento. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 4 vezes 3. 2 vezes 4 é 8, 3 vezes 8, 24 metros cúbicos. Como ele deu medida em metro, a gente já encontrou metro cúbico. Cada metro cúbico custa R$ 1.300 de combustível. Então vamos fazer o seguinte, eu pego R$ 1.300 e multiplico por 24. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 3 vezes 4 é 12. 4 vezes 1, 4, com mais um 5. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 1, 2. Vamos somando aqui. 2, 11 e 3. Então temos 1.300. 1, 2, 3. Aqui tinha um ponto, né? Então o custo para a gente encher esse tanque de combustível é de R$ 31.200. Temos aqui na alternativa A. Resposta correta, então, letra A. Questão número 10. Para realizar um determinado serviço, foi contratado um funcionário por R$ 8,00 a hora trabalhada. Após 4 dias, o serviço foi concluído, tendo o funcionário trabalhado no primeiro dia 4 horas e 35 minutos, no segundo dia 6 horas e 15, no terceiro 5 e 20 e no quarto 6 e 20. Qual o valor em reais pago pelo serviço prestado? Então, ó, ele ganhou R$ 8,00 a hora. Vamos descobrir primeiro quantas horas ele trabalhou. Então, no dia 1, ele trabalhou 4 horas e 35 minutos. Então, ele trabalhou 4 horas mais 35 minutos. No dia 2, ele trabalhou 6 horas com 15 minutos. 6 horas e 15 minutos. No dia 3, ele trabalhou 5 horas e 20 minutos. Então, no dia 3, ele trabalhou 5 horas e 20 minutos. E no dia 4, no quarto dia, ele trabalhou 6 horas e 20 minutos. Então, aqui ele trabalhou 6 horas e 20 minutos. Vamos somar agora todas as horas que ele trabalhou. Vamos iniciar pelas horas cheias. Ele trabalhou 6, com 6, 12, com 5, 17, com 4, 21. Então, aqui já deu 21 horas. Agora, vamos somar os minutos. Se ele trabalhou 20 minutos mais 20 minutos, 40. 40 minutos mais 15 deu 55. 55 mais 5 daqui deu 1 hora. Então, deu mais 1 hora e 30. Então, 1 hora e 30 minutos. Ou seja, ele trabalhou 22 horas e 30 minutos. Então, agora nós vamos ver o seguinte. Ele ganhava R$ 8,00 a hora. Como ele trabalhou 22 horas cheias, 22 vezes 8. 2 vezes 8, 16. E dá 17. Então, ele ganhou 176 e ele tem mais 30 minutos. 30 minutos, então, significa que ele ganhou mais R$ 4,00. Se ele ganha R$ 8,00 para cada hora cheia, se ele trabalhou meia hora, é R$ 4,00. 176 mais 4 significa, então, que ele ganhou R$ 180,00. Resposta correta temos aqui na letra D. Questão número 11. Um chefe de família gasta 2/5 do salário no aluguel residencial e 1/3 do salário em alimentação, restando a quantia de R$ 180,00 para gastos diversos. Qual o seu salário? Então, o que ele tem? Ele tem um salário que, quando você tira 2/5 mais 1/3, sobra apenas 180. Então, vamos fazer o seguinte, vamos chamar o salário dele de X. Então, o que ele falou para a gente? Que ele gasta 2/5 do salário. Então, são 2/5 de X. E aí, ele gasta mais 1/3 do salário. Então, é 1/3 de X. E sobra quanto? 180. Isso aqui tem que dar igual ao seu salário, que é X. Então, se eu pegar o salário e tirar 2/5 e 1/3, vai ter que sobrar os 180, tá? Então, a gente soma essas 3 despesas, essas 2 despesas, mais o que sobra, vai dar o seu salário. Para a gente sair daqui de uma forma mais rápida, a gente encontra o mínimo múltiplo comum, que nesse caso é 15. 3 vezes 5 vai dar 15 aqui direto, a gente já pode fazer direto. Vamos colocar o X aqui.
Então aqui é 15. Então 15 dividido por 5 dá 3. 3 vezes 2, 6. 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 1, 5. 5x. 15 dividido por 1, que nesse caso aqui, como a gente tivesse 1, dá 15. 15 vezes 180, quanto que dá? Vamos fazer só o 18 aqui, depois eu baixo mais um 0. 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1, 5, 4, 9. Mais 8, 1. Então deu 0, 16, 17, 2. Mais aquele 0 lá de cima, vem pra cá. Então isso aqui deu mais 2.700. Então agora vou fazer o seguinte, esse 15 passa para lá. Tá? Então 6 mais 5, 6 mais 5, 11x, mais 2.700 é igual a 15x. Esse 11 passa para lá negativo. Então fica o seguinte, 15 menos 11, 4x é igual a 2.700. Esse x passa para cá dividindo, fica 2.700 dividido por 4. 2.700 dividido por 4. Aqui dá quanto? 7 vezes 4, 21, então vamos para 6. 6 vezes 4, 24. 25, 26, 27, dá 3. Abaixa esse 0. 7 vezes 4, 28, para 29, para 32. Abaixa o 0. 5 vezes 4, 20, para 29. Então o salário dele era de R$ 675. Temos aqui, ó, resposta correta é a letra D. Questão número 12. O valor gasto em energia elétrica por uma família foi de R$ 224. Sabendo que este valor corresponde a 7% da renda familiar, calcule o valor da mesma. Então, essa aqui é uma conta de porcentagem, mas no sentido inverso. Então, por exemplo, quando eu tenho R$100 e multiplico por 70%, que na verdade é 0,7, a gente descobre qual que é o valor disso, que vai dar 70. Nesse caso aqui, ó, ele deu esse valor aqui, só que ele falou que era de 7%, né? Então 7% é igual a 0,07. E ele também já deu qual o valor da porcentagem, que é esse lado de cá, que no caso dele, ele disse que foi R$ 224. Então eu vou montar esta equação com os valores que ele deu. O montante inicial eu não tenho, então x. Então vezes a porcentagem é 0,07 e o valor que deu foi de R$ 224. Então, ó, esse cara tá para cá, ele passa para cá o quê? Dividindo. Então x é igual a 224 dividido por 0,07. Vamos efetuar esta conta aqui. 224, 0,07. Bom, nós temos que sumir com essa vírgula, então eu posso andar com essa vírgula duas casas para cá. O que eu faço? Eu multiplico por 100 e coloco 2 zeros aqui. Então ficou 22.400 por 7. Vamos pegar o 22 aqui. 3 vezes 7, 21, para 22, 1. Abaixo o 4. 2 vezes 7, 14, para 14, nada. 2, 0, 2, 0. Então a conta, na verdade a renda familiar dele é de R$ 3.200. Resposta correta é a letra E. 13. Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer mede 180 graus, determine a medida do menor ângulo interno de um triângulo cujos ângulos medem 3, 4 e 5. Então é o seguinte, todo triângulo, quando você pega ele de qualquer tipo que ele seja, quando você somar esses três ângulos aqui, tem que dar 180 graus. É isso que ele disse. Só que ele falou que tem aqui um triângulo que aqui mede 3x, aqui mede 4x e aqui mede 5x. Então, ele quer saber qual que é o menor ângulo interno que eu tenho. Então, a soma não tem que dar 180? Então, vamos fazer aqui, ó. Eu tenho aqui 3x mais 4x mais 5x vão ter que dar 180. Então, quanto que é 3 mais 4 mais 5? Dá 12. 12x é igual a 180. X será 180 dividido por 12. 180, vou fazer aqui, ó, passo a passo. Dividido por 12. Dá uma vez 2, 2, para 8, 6. Uma vez 1, para 1, nada. Abaixo 0. Isso aqui dá 5. 12 e 5, 10, para
10 nada, 5 vezes 1, 5, com mais um que foi 6, para 6 nada. Então, cuidado aqui, hein? O x vale 15. Se você vier e marcar 15 aqui, você já errou. Por quê? Porque o x vale 15, só que o menor deles vale 3x. Quanto que é 3 vezes x? 45. Resposta correta é a letra B aqui, ó. Então, reparem, eu vou ter um triângulo que um lado mede 3x. Vamos por aqui que ele mede, por exemplo, é aqui 45 graus. O outro vai ser 4x. Quanto que é 4 vezes 15? É igual a 2 vezes 30, que é 60. E o outro vai medir 5 vezes x, 5 vezes 15. Então, quanto que vai dar 5 vezes 15? 75. Temos 75. Só para a gente tirar a prova real. 60 mais 75 mais 45. 10, 14, 15, 16, 17, 18. 180 graus. Então, o menor ângulo mede 45 graus. Resposta correta é a letra B, 45. Questão número 14. Duas cidades são ligadas por uma estrada de 24 km de comprimento. A empresa de energia elétrica irá colocar 200 postes de iluminação ao longo dessa estrada, mantendo uma distância constante entre os postes. Determine em metros essa distância. Então, nós temos duas cidades distantes de 24 km. E a gente vai colocar 200 postes, questão básica. 24 km é igual a 24 mil metros, dividido por 200 aqui, ó. Corta esses dois zeros, corta esses dois zeros. Quanto que é 240 por 2? 120. Então, para cada 120 metros, a gente coloca um poste. Temos aqui a resposta correta na letra D. Letra D, 120 metros. Número 15. A fração própria 5/8 corresponde a... Isso aqui é uma questão muito simples, é só a gente efetuar a divisão. Quanto que é 5 dividido por 8? 5 dá por 8? Não. Então, 0. Coloca uma vírgula aqui, 0 lá em cima. 50 dá por 8? Quantas vezes? Só a gente fazer, por exemplo, 6 vezes 8, 48. 7 vezes 6 vezes 8, 48. Passa perto. 6 vezes 8, 48. Para 52. Mais um 0 aqui. 2 vezes 8, 16. 17, 18, 19, 24. Aí mais um 0 aqui. 5 vezes 8, 40. Para 40 nada. 0,625. Multiplicando por 100, isso aqui dá 62,5%. Isso aqui é uma questão que ele está mais querendo saber se você sabe fazer conta de dividir e entende de porcentagem, tá? Resposta correta, então, é a letra B, 62,5%. Finalizamos, então, assim, a resolução deste caderno de prova. Para outras resoluções de cargos diferentes, até mesmo para outras empresas, visite o nosso canal.